como que a gente tá... Esse mapa de domínio do crime organizado no mundo, porque a gente tá falando de México, né? Por que o México acabou virando isso? Porque eles não fabricam lá, né? Ou fabricam lá, ou é um ponto de chega pra lá e eles distribuem pros Estados Unidos. Cara, isso é muito louco, porque na verdade quem começou a plantar droga lá nos Estados Unidos ou matéria-prima pra isso foi o próprio Estados Unidos, mano. Como assim? A gente contou a história de um cara chamado Pedro Avilés, que é o primeiro traficante famoso do México, que ensinou todo mundo a traficar. Desde o Miguel Ángel Félix Gallardo, que foi o maior traficante, até o Dom Neto, o Rafael Caro Quinteiro, que era o rei da erva. Mas eles começaram com o quê? Com maconha mesmo? Não, o nome do cara era Pedro Avilés Cárdenas. Na Segunda Guerra Mundial, os caras precisavam plantar ópio para fazer morfina. Tá. A morfina era muito usada nos campos de batalha, né? Pro cara suportar a dor, né? Isso, exatamente. E os Estados Unidos encomendou lá no México uma plantação de papoula enorme. Tá. Plantação enorme mesmo. E havia ali uma organização dos Estados Unidos para exportar essa papoula. Só uma coisa, por que ele decidiu fazer isso no México e não no próprio território? Porque lá seria um local mais ideal por causa do clima, dos lugares. É um clima muito mais parecido com os países asiáticos, que são grandes plantadores de papoula. Entendi. E seria muito mais fácil para você fazer o transporte para os Estados Unidos ali na costa pacífica, né? Porque a guerra dos Estados Unidos primeiro era no Pacífico, contra o Japão, né? E aí ele entra na Segunda Guerra. Mas era ali, então você está na costa do Pacífico ali, Jalisco, que você consegue exportar aquilo. E a hora que termina a Segunda Guerra Mundial, as papoulas ficam lá. E os caras já têm todos os esquemas para fazer o tráfico. E aí o Pedro Avilés impõe um tráfico de erva. Que aí, nos anos 60 e 70, com o Baby Boom, vira os hippies e tal. A maconha vira uma parada que a galera consome muito. E os caras começam a enviar. A hora que muda a demanda pra pó, os caras já tem todo o esquema montado. Já tem todo o esquema de distribuição, de tudo. Isso. Mas antes... O próprio Estados Unidos, então, criou o mercado. Você tá entendendo, mano? A produção da parada, velho. E toda a logística. E, Vilela, daí quando vira pra pó, a parada, antes, cada traficante de cada região arrumava um jeito de exportar do seu jeito. Tá. Aí chega o Miguel Ángel Félix Gallardo, que era um policial, depois ele faz amizade com o governador de Sinaloa, e ele monta o que a gente chama de cartel de Guadalajara. O cartel de Guadalajara foi o grande cartel de droga do México. Os caras foram para o estado de Jalisco, eles montaram uma base lá, e ao montar essa base, eles pegaram todos os traficantes menores do país e falaram assim, ó, agora vocês vão conseguir vender e entregar do jeito que vocês quiserem, mas vão me dar uma comissão. Eu garanto o pó, eu garanto a qualidade do pó, e vocês podem exportar para onde vocês quiserem. E aí ele criou todo um sistema que aí deixou o tráfico do México uma coisa bilionária de verdade e enfiou muito pó lá dentro. Né? E aí que começa aquela série Narcos, os caras combatendo e tal, DEA vem pra cá. Eu assisti, aquele começo, o cara ia no avião comercial mesmo com mala, aí começa a fiscalização, os caras começam a tentar fazer outras paradas com aviãozinho e tal. Isso, cara. Eles começam a entrar com avião, aí depois eles começam o El Chapo, que esse cara que eu tô falando pra você é o cara que desenvolve os túneis. Você pega uma cidade fronteiriça entre o México e os Estados Unidos, você passa por baixo, velho. Mano, túneis que eles deixam até estocado as coisas ali e tal. Lógico que rola muito dinheiro pra pagar polícia, pra pagar um monte de coisa, né, cara? Pra pagar político, tudo isso daí. Total. Mas Então, mas a gente tem esse foco no México, aqui na América do Sul é o quê? Bolívia... Peru e Paraguai e Colômbia. Venezuela não. Cara, também tem suas plantações e tal. Mas o forte é Colômbia... Eu falaria Colômbia, Bolívia com pó e Paraguai com maconha. São fortes, bastante fortes. E no Brasil tem produção aqui ou é só um caminho? Tem produção de erva no Nordeste, tem vários lugares, a polícia já fez. Mas eles falam muito sobre a Rota Caipira aqui, né? Que é a rota do estado de São Paulo. Acho que tem até um vídeo que falamos sobre isso. Os caras vão os caras usam toda a estrutura do estado, né? Do estado de São Paulo. Tô falando rodovia. Conexões de rodovia para tudo quanto é lado, sabe, Vilela? Por exemplo, se você quiser ir hoje pro interior de São Paulo, você pega a Bandeirantes aqui 5 faixas, você cola lá rapidão. Entendi. Certo? Então os caras usam dessa estrutura do estado para fazer esse tráfico, entendeu? Então a gente chama de Rota Caipira. Daí o cara faz o quê? Eles vão lá no Paraguai, o pó entra por lá, e aí os caras trazem até o litoral para Santos, ou os caras levam, isso eu tô falando do relatório policial, tá? Ou os caras levam, por exemplo, pro Nordeste, para Fortaleza, onde é exportado por lá e tal. Ou o consumo é aqui dentro mesmo. Tem outra rota também, que é a Rota Solimões e Rio Negro, que os caras chamam que é a rota pela Amazônia.
Mas dizem que perde muito, muito pó por lá. Entendi. O Roberto Saviano fala pra gente que 1 quilo de pó sai por $1.000 da Bolívia e chega na Europa a $50.000. O quê? É. Mano, olha isso, essa fita, a gente tá perdendo tempo aqui, Eu ô acho que eu tô Paquito. no emprego errado. A gente tá no AdSense do YouTube e os caras com esse... De 1.000 vai pra 50 mil, cara. 50 mil É dólares por isso lá, que, mano. cara, a grana é muito alta de... É muito lucrativo, né, cara? É muito lucrativo, mas se você conseguir um esquema pra fazer... Só que o risco é grande também, né? Os caras devem perder muito produto, né, nesse caminho aí. Cara, eu digo que o imposto da droga, do transporte da droga, é sangue. Como assim? Ah, mano, você no meio do caminho você vai tendo que usar arma, você vai tendo que entendi. pagar gente, você vai tendo que tirar a vida dos outros. Mas pra né? eles são esses caras dispensáveis, né? Os caras de grana mesmo não morrem. Eles deixam uma galera miserável que Cara, vai morrendo, não tem é? cara que faz o quê? Tem cara que é ricaço, por exemplo. Por causa da droga, você tá falando? Não, nem por Ah, causa não? disso, nem por causa disso. O cara pega assim, ó, você não quer investir pra trazer tanto pra cá? O cara pega, dá o dinheiro, investe, o Como cara assim? traz a carga. Não, como assim? Vamos O supor, cara é milionário, tá? Ele tem grana pra caramba. O que... vamos supor, o Vilela é milionário, Tá. supostamente, tá? É isso que eu falei, então. Não me coloca nessa daí, não. Vamos colocar o Paquito, é milionário. Eu prefiro o bigode aí, vai. Ele é milionário. Veja só, pô, o Paquito, mano. Paquito, Ele tem uma cara, né, de É. chefe de traficante Mexicano, e tal. mano. Mexicanão, É. olha só. Aquele... Acho que mais máfia sérvia, talvez. Pode crer, máfia. Cara, mó cara de máfia sérbia. Aí, Total, aí cara. Eu gostei, velho. Aqueles caras magrelos que os caras cagam de medo, É, né? os caras Como têm que o medo, cara... Esse cara é o cara que... É o cara mais frio que tem, tá? Ele é o... Vamos supor que o Paquito tem dinheiro pra caramba, Tá. velho. Ele quer fazer um investimento. De repente ele entra com o traficante chega e fala assim pra ele: ô, mano, dá 100 mil aí pra nós fazer um corre lá. E a gente vai trazer pra você, a hora que a gente terminar esse corre, 600 mil. Ele não vai pegar droga, ele só vai pegar o Só lucro vai dar da o parada. dinheiro pra fazer o corre e você vai receber uma parte. Entendeu? Sério? Tem uns Pô. caras que investem... Tipo, ele não se suja, ele dá o dinheiro e... Não se suja se a polícia não chegar nele, né, mano? Ah, tem essa Porque também tem essa fita, O né? dinheiro sai dele. Porque assim, como é Tem que a essa gente... parada? Tem, como é que a gente sabe que tá virando um cartel, um grupo criminoso, mano? Os caras começam a lavar dinheiro. Aí, pra lavar dinheiro, o que eles fazem? Ah, por exemplo, monta uma loja. Uma loja de... Lá no Breaking Bad é o Lava Rápido, Um né? lava rápido, tá Sei. ligado? Uma pizzaria, monta um E esquema aí de vende pra cá. criptomoeda. E aí né? dá um lucro absurdo vendendo pouquíssima pizza, né? Pô, veja bem, cara, Ou criptomoeda... monta um podcast, né? Né? Podcast. Porra, puta lavagem de dinheiro boa podcast, hein, cara? boa, velho. Essa é boa. Dá pra fazer uma história boa, né? Dá, O velho. cara paga aqui, conversa com todo mundo e, tipo, é só uma fachada, cara. Olha que doido. O muito louco é assim, por exemplo, cara, você vai falar, por exemplo, criptomoeda. Ninguém entende direito como é que funciona esse bagulho, Você entendeu? pode falar que o negócio rendeu pra caralho e não rendeu, né? Você entendeu? Pode Então, crer. os caras começam a perceber que o bagulho tá virando uma máfia, um cartel, um bagulho maior, né? Porque a facção criminosa, uma organização criminosa, ela é menor. Mas o cartel, a máfia, ele Quando já chama tem... de cartel, é o quê? Pra chegar no nível de cartel é quando tem o que envolvido? Ó, é que os caras chamam isso de cartel no México porque é os caras que dominam grandes quantidades e grandes espaços geográficos de comércio de entorpecentes. Só. Mas, se a gente pudesse falar sobre cartel e máfia, a diferença é a denominação. Ah, tá. Porque o cartel e a máfia, eles são tão grandes que os tentáculos dos caras já estão no Estado, já estão em lavagem de dinheiro, muita coisa Política. está sendo legalizada, entendeu? Sei. Porque assim, uma coisa é você prender um caminhão com um cara transportando barato, o cara vai pegar um tráfico ali de 20 anos e tal, beleza. 16 anos e tal. Mas outra coisa é você ter todo um esquema acontecendo e o cara lavando dinheiro, mano. Porque daí fica mais difícil de pegar. Os caras chamam de following the money, né? Siga o dinheiro. Então teve uns traficantes aí que já foram pegos, grandes chefões aqui que não deixa dar inveja em traficante grande de lá de fora, que os caras mexiam com lavagem de dinheiro, assim. Muitas das coisas dos caras eram legalizadas. A Polícia Federal teve um trabalho violentíssimo para poder achar os caras. O Cabeça Branca, por exemplo, que é o Luiz Carlos da Rocha, os caras ficaram mais de 20 anos atrás dele, mano. Nossa, velho. Até um cara legal pra trazer aqui é o Alan de Abreu, viu, mano? Ele é o quê? Mano, ele é um repórter muito corajoso que tem 2 livros. Um chamado A Rota do Caipira e o outro chamado A Caçada ao Cabeça Branca. Vamos aí, Fabi. Pô, esse cara é bom, mano. Ele nutriu muita gente de conhecimento, assim, de coisas e tal, entendeu, mano? Mas enfim, né, Vilela? Essa é a parada do negócio que um playboy vai cheirar lá no Rio de Janeiro, sei lá. Esse é o final da parada.